Bom dia, pessoal. Nós vamos ver hoje a continuação dos princípios da quinta espécie, que é chamado de contraponto florido, por causa da estrutura rítmica variada e que é diferente das espécies anteriores, em que o ritmo a relação rítmica do contraponto para o cantos firmes era sempre fixa. E então chegamos na quinta espécie, onde a estrutura rítmica do contraponto é variado, combinando as estruturas rítmicas, as possíveis estruturas rítmicas das espécies anteriores. A organização rítmica nós vimos na aula anterior e hoje vamos ver da questão do tratamento de dissonância. Basicamente, os tratamentos de dissonância, todos eles que foram vistos até agora, eles continuam disponíveis. Então, o que foi visto nas espécies segunda, terceira e quarta espécie estão disponíveis para utilizar, que é a nota de passagem, a bordadura, também a suspensão, todos os tratamentos de dissonância já vistos, eles permanecem disponíveis. E agora na quinta espécie nós vamos acrescentar uma possibilidade que é basicamente uma variante, uma ornamentação dos tratamentos de dissonância vistos na quarta espécie, que nós vimos então a suspensão e retardo na quarta espécie, e essa variante é uma ornamentação do momento da resolução de uma suspensão ou de um retardo, e ela é chamada de resolução interrompida. E já vamos explicar por que esse nome tem a ver com o que acontece nessa maneira de tratar a dissonância. Então, essa resolução interrompida, ela acontece entre a dissonância, que é a suspensão, ou retardo, e a nota de resolução. Então, o que acontece é que antes de acontecer a resolução, é introduzida uma nota anterior, que interrompe esse processo de resolução. Essa nota ela pode ocorrer de várias formas, pode ser uma ou duas notas na realidade. Então pode ser com essa interrupção da resolução, ela pode ocorrer com um par de colcheias ou com uma única nota, com uma semínima. E essa semínima, essa nota deve ser consonante necessariamente. Então nós vamos ver aqui nesse exemplo, o intervalo de sétima aqui é a dissonância da suspensão, que resolve na sexta. E antes dessa resolução tem essa ornamentação aqui, fazendo uma pequena bordadura. Vejam que tem então o Mi é consonante, o Ré, que é a segunda colcheia, quando tem esse grupo de colcheias, esse Ré, aliás, o Dó é consonante e o Si é consonante também, resolvendo no Dó. Esse outro exemplo aqui, temos a mesma nota dissonante, com intervalo de sétima, o Ré, resolvendo no Dó também, no terceiro tempo, e com essas duas colcheias aqui como ornamentando, como nota de passagem, aqui fazendo um movimento de nota de passagem, mas ornamentando para chegar no Mi. Então está no Fá, sobe um grau, depois desce, e o intervalo aqui é a oitava, voltou a ter a nota, o Ré aqui como dissonância, mas como nota de passagem, e depois o Dó resolve consonante. Então sempre quando for o par de colcheias, a primeira nota do par, que é a que fica no tempo, ela tem que ser consonante. A outra pode ser uma nota de passagem ou uma bordadura. Nunca salto no movimento de colcheias, como nós vimos já na aula anterior sobre a questão da movimentação rítmica de colcheias, sempre por grau conjunto as colcheias.
Tá? Então, se tiver uma dissonância aqui, ela deve ser tratada também ou como nota de passagem ou como bordadura. Aqui não é o caso de uma bordadura porque não é dissonante, são todas consonantes. O exemplo seguinte, então a sétima, intervalo de sétima, aqui está no lugar errado o 7, né? O intervalo de sétima, ele resolve de novo, né, no intervalo de sexta, e ele é interrompido pela nota Si. Então salta para o Si, depois vai para o Dó, e o Si é consonante, né, uma quinta com um Mi. Então sempre essa nota que interrompe, ela deve ser consonante já. Aqui com uma semínima também, fazendo o Ré, sobe para o Mi, depois vem para o Dó. Nessa aqui o Ré resolve ele vai para o Dó e depois resolve no Dó novamente. E a última aqui com um salto mais amplo, então é possível também essa nota de resolução interrompida, ela pode vir por salto, né? Não precisa necessariamente ser por grau conjunto, e até aqui nesse caso é um salto um pouco mais amplo. Então é o Ré resolve no Dó, e o Sol é a nota que interrompe, né? Que faz essa movimentação de interrupção da resolução, e o Sol é uma terça com o Mi, então é consonante, né? Que é necessariamente, ele deve ser uma nota consonante. Tá? Então a resolução dessa sétima, ela espera, né? Vai passar pelo Dó e depois vai passar pelo Sol e depois vai resolver no Dó. Tá? Na realidade, essa última aqui é que dá mais a sensação, de fato, de uma interrupção na resolução dessa dissonância. Porque essa nota que interrompe, como ela tá distante, né? ela é alcançada por salto, a gente escuta melhor essa resolução do Ré para o Dó. Nos casos anteriores, às vezes a gente pode ter até a sensação de que já está resolvendo nessa nota de interrupção, como essa aqui já é a mesma nota, né? Nós vamos ouvir como se estivesse antecipando a resolução. Aqui também dá para ser pensado como se fosse uma resolução de retardo, né? Mas não é, de fato é a resolução da suspensão. Tá? Aqui também a gente ouve bem a resolução do Ré para o Dó, né? Por causa desse salto, embora seja menor, não fica tão evidente. Tá? Então vamos ouvir agora todos esses exemplos aqui em sequência. Certo? A questão métrica é importante aqui, né, para dar o sentido de resolução, especialmente nesses casos aqui em que a questão melódica, né, o movimento melódico é com menos saltos, né, mas essa movimentação por colcheia, por ter uma movimentação rápida, ela conduz para a nota longa do terceiro tempo aqui, né, e aí isso ajuda a ter esse sentido de conclusão do Ré no Dó. A mesma coisa aqui também. O ritmo mais rápido das colcheias enfatiza a chegada nessa duração mais longa aqui do Dó. Ok, agora nós vamos ver outros exemplos. Nós temos aqui alguns exemplos extraídos do livro do Schoenberg, que são exemplos de quinta espécie, e nós temos aqui, nesses exemplos que o Schoenberg coloca, nem tudo, às vezes alguns exemplos são para mostrar algumas coisas que são consideradas erradas, né? Então aqui tem um erro no tratamento da dissonância. Nós temos a suspensão aqui, estamos em Dó, intervalo que é uma quarta, né? Que
que é uma suspensão, porque foi preparada, e a resolução seria aqui no Mi. E esse Ré seria a nota de interrupção, né? O Fá vem para o Ré e depois vai para o Mi. Mas aqui está errado essa interrupção, porque essa nota que interrompe não é consonante, ela é um intervalo de segunda. Então, a interrupção da resolução, né, na resolução interrompida, ela deve vir como uma consonância, não como dissonância. Daí ficam duas dissonâncias seguidas, né? Isso prejudica a fluência, né, dessa alternância que existe de intervalos consonantes e dissonantes. Então, essa solução melódica da resolução interrompida, ela serve só para uma dissonância, não duas dissonâncias seguidas. Portanto, esse Ré aqui não nos serve. Vamos escutar. Então, a gente vê que fica mais forte, né? Essa dissonância, e a gente perde também o sentido de resolução do Fá no Mi. Vou ouvir o contraponto inteiro. Bem, outra coisa que a gente pode chamar a atenção aqui, agora não relacionado exatamente ao tratamento de dissonância, mas é um outro problema também, que é a questão do ponto focal. A nota culminante, né, ela se repete muitas vezes. Começa com o Dó, depois aparece de novo o Dó. Então, normalmente, quando começa com uma nota, ela até pode aparecer mais uma vez, que não prejudica tanto essa ideia de cume, de ponto culminante. Que o termo que o próprio Schoenberg utiliza é o ponto focal. Mas ela aparece mais uma vez aqui. Então, reiterando várias vezes o mesmo ponto culminante, isso acaba enfraquecendo esse ponto culminante. Então, faz com que tenha uma certa monotonia na melodia. Essas melodias do contraponto para espécie já tem uma tendência a ser monótona pela simplicidade do ritmo, etc. É uma coisa mais estrutural, que na música, de fato, ela acaba sendo mais ornamentada depois. Mas mesmo assim a gente deve evitar ainda mais, né, considerando que tem essa tendência à monotonia pela simplicidade. Então é interessante ter um cuidado aqui com a questão do direcionamento melódico. O fato de estar voltando sempre para o Dó atrapalha isso. Então vamos ouvir mais uma vez. Percebam como o Dó sendo reiterado acaba incomodando, trazendo uma certa monotonia. Vamos ver outro exemplo agora, o exemplo B. Nós temos aqui uma sequência melódica, onde nós temos uma resolução da suspensão aqui, interrompida por essa nota Mi, agora é consonante. Então é o Sol que resolve no Fá e é interrompido por esse Mi. Vejam que em termos de contorno melódico, essa aqui está mais bem construída, né? Tem só um ponto focal, então ela conduz para esse ponto focal aqui e depois faz esse desenho mais descendente vindo para o Dó. Agora nós vamos fazer um contraponto em quinta espécie para exemplificar. Dá mais um exemplo de suspensão e retardo, um ou mais, né? Vamos ver o que vai ser. Não, a gente não precisa, num contraponto, encher de
de suspensões e retardos com resolução interrompida, num contraponto relativamente curto como esse aqui. Se a gente fizer uma vez já está bom. Tá? Uma ou duas vezes, né? Mas esse exemplo também eu quero demonstrar uma coisa que eu já comentei em aula, que é a ideia de partir de estruturas que são mais simples para depois ir ornamentando. Então a estrutura rítmica da primeira espécie é a mais simples que tem, né? De nota contra nota. Então a proposta é criar agora aqui um contraponto de primeira espécie para esses cantos firmes e depois ornamentar ele ritmicamente, né? Dar variedade rítmica, movimentando, seguindo aqueles princípios da organização rítmica que nós vimos na última aula. Deixa eu botar aqui então, cantos firmes. Vamos ouvir esses cantos firmes primeiro, em Si menor. Então, na primeira espécie, né, vocês devem lembrar, são só os pilares, aí são só intervalos consonantes, dando prioridade para as consonâncias imperfeitas. Tá? No primeiro compasso e no último, nós devemos utilizar acordes notas que são do acorde de tônica. Então vai ser, ou a gente faz o intervalo, o canto firme está fazendo a fundamental, né? A tônica mesmo, né? da tonalidade, o Si. Então nós vamos utilizar somente os intervalos no primeiro e último compasso aqui de primeira espécie, ou intervalo de oitava, ou de quinta, ou de terça. Se o canto firme estivesse na voz superior, necessariamente a nossa estrutura teria que ter a fundamental, né? Sempre a voz do baixo tem que ter a fundamental no início e no final para dar esse sentido de clareza da tonalidade. Logo no início se estabelece com clareza e depois na conclusão, na cadência, se estabelece com clareza novamente. Então aqui, como já tem o Si na pauta inferior, eu vou começar com a nota Ré, assim a gente estabelece a terça do acorde e já estabelece não só a tônica Si, mas também o modo menor, porque a terça é menor, né? E aí fazer intervalos, que então a gente tem o intervalo de terça, que é a décima na realidade, porque tem mais uma oitava. Tem que fazer um Si, que dá um intervalo de terça. Depois pode ser... Deixa eu... Aqui pode ser um Ré, novamente. Opa. Intervalo de sexta. Depois... Vejam que aqui estabeleci um ponto focal no grave. Agora a ideia é estabelecer um ponto focal no agudo também. Esse do baixo tem um ponto focal nesse compasso. O ideal para a independência das vozes é que o ponto focal, o ponto agudo de cada uma das vozes não seja no mesmo lugar, para elas ficarem mais independentes. Embora isso possa acontecer, não é um problema grave, mas para bem da independência, o melhor é que sejam pontos diferentes. Então eu vou seguir essa sequência aqui, fazer um Sol, tentar estabelecer o ponto focal mais para frente aqui, mais para o final, ponto focal agudo mais para o final. Então, por exemplo, aqui temos Si, Sol, intervalo de sexta, Ré, Si, mais uma vez, intervalo de sexta, agora com mais uma oitava, né, intervalo composto, e depois com esse Mi, então podemos fazer o ponto focal aqui nesse compasso,
E agora a ideia é preparar a cadência final. Nossa nota final vai ser o Si, né? E antes do Si, vou fazer a nota que é a sensível. Estamos em Si menor, então quanto mais usar a sensível, melhor. Tá? Uma tonalidade menor, né? Sempre é importante usar a sensível. Então vamos ouvir. Agora, então, vejo que o nosso limite é de 2/8, né? Que está bem amplo, tem que ter um certo cuidado aqui. Então a ideia agora seria ornamentar essa linha melódica para que, de fato, fazer o contraponto de quinta espécie, né? Fazer o contraponto florido. Então eu vou começar então isso aqui vai servir só como um guia para a nossa construção melódica, como se fossem notas pilares. E elas podem ser inclusive deslocadas. Por exemplo, aqui eu vou substituir por uma nota, uma pausa. Então aqui vamos substituir por uma pausa e fazer o Ré aqui. Então a gente desloca essa nota que era guia, né? Ela não vai ficar mais no início. Eu vou começar com uma duração um pouco mais longa. Não tanto fazer. Aqui. Aqui o intervalo passou a ser uma quinta. Então a nota que é guia aqui também ficou deslocada. Agora dá para fazer aqui esse intervalo, que é consonante, outra sexta. Para essa nota aqui, então vou deixar ela mais longa, mas não tão mais longa, né? E depois então começar a movimentar para outra nota que é outra nota guia, né, que é o Sol. A chegada aqui no Si
ela deve ser feita sempre com a sensível. Sempre que quando tivermos em tonalidade menor e para chegar na tônica a partir do 7º grau melódico, ele deve ser alterado para ficar sensível. Mas como a gente aqui está com o Sol natural, passar direto para o Lá sustenido para ir para o Si daria uma segunda aumentada, e esse intervalo então a gente tenta evitar. Então o que eu vou fazer aqui é usar uma estratégia de sair primeiro desse Sol com um salto, aí provavelmente um salto para ir mais para o agudo do que o Si, e depois voltar para o Lá sustenido, então esquecendo esse Sol natural, ao invés de passar direto para o Lá sustenido. É só uma alternativa aqui, tem muitas. Então eu vou fazer um salto e para o Ré. E fazer assim. Então, nós temos aqui a sensível, então, que é importante para parecer sensível, né, para definição da tonalidade, não só no final. Então, sempre que a gente estiver se aproximando da tônica com o 7º grau, utilizar a sensível para definir a tonalidade. Aqui essa dissonância está como uma bordadura, e esta outra dissonância aqui como nota de passagem acentuada, né? Ela está no 3º tempo, que é um tempo forte. É esse tipo de nota de passagem que nós vimos na 3ª espécie, né? Que é a característica dessa movimentação. Isso. E agora, então, aqui essa região do ponto culminante, já tinha colocado o Ré como mais agudo do que o Dó, mas para estabelecer essa região aqui como ponto culminante, eu vou fazer mais um salto aqui. E antes que esqueça, fazer o exemplo da suspensão e retardo. Para chegar nesse Fá aqui, ele vai se tornar uma dissonância, né? Aqui ele até aqui. Então ele vem como consonância, vira dissonância e depois aqui ele tem que resolver na nota Mi. Então nós vamos colocar o Mi aqui. E aqui então nós temos a resolução interrompida. O Dó é uma nota que é consonante, né, com o Mi aqui. Então para fazer a resolução interrompida com uma nota seria esse Dó. Ou também dá para fazer com duas notas, né, com duas colcheias. Aqui fazendo. Vejam que esse salto aqui ficou um salto amplo, né, que quebra a fluidez melódica, então dá para aproximar ele fazendo o ritmo.
ritmo de semínimas aqui. E quebrar o salto em 2 pequenos saltos. Um salto que é seria, né, um salto direto de uma quinta diminuta, um salto meio chato de entonação e que quebra o fluxo. E se a gente faz essa movimentação rítmica um pouco mais movida, em saltos de terça chega melhor lá no Lá sustenido. Esse aqui então é uma Mi Dó uma sexta também. Para finalizar aqui, nós já temos a sensível. Então dá para fazer uma movimentação que não foge muito daqui, do tipo fazer essa nota como mínima. Vou fazer tipo uma bordadura, mas o intervalo não vai ser dissonante. Então altera o sexto grau também, né, quando a gente tem proximidade com o sétimo, para não fazer segunda aumentada. Então fica Lá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido de novo, resolve no Si. Então é isso. Veja, então aqui nós temos um exemplo da suspensão ou retardo, né, com resolução interrompida. Tinha feito antes aqui só com uma nota, interrompendo essa resolução, que é do Fá para o Mi, né? E tinha feito só com o Dó, indo para o Mi, ou com esse par de colcheias que movimenta para o grau conjunto até a nota da resolução, que é o Mi. Outra coisa importante, ponto focal grave, né? A nota mais grave é só uma, e mais importante ainda, ponto focal agudo bem definido, ainda alcançado por um salto, que depois é compensado. Tá? Então isso aqui cria um certo direcionamento aqui para essa região aqui, onde vai ter a nota que é o ponto culminante. Ok, poderia se criar outras variantes aqui, eu não vou me deter muito nisso, né? Conduzir mais aqui para o Si, aproximando, mas aqui então aqui a gente tem o salto para a nota do Si para Fá sustenido. Poderíamos optar em fazer uma movimentação aqui mais rápida, mais intensa, um ritmo mais intenso, conduzindo para Fá sustenido, mas aí diminuiria o salto, né? Seria uma outra possibilidade. Então é isso. O exercício proposto da semana passada ainda está no prazo, né? Serão 2 semanas, e a ideia é que vocês explorem também a suspensão e retardo com resolução interrompida.